Olá, bem-vindos a mais um comentário evangélico do Centro Espírita Paulo de Tarso, da cidade de Vinhedo. Hoje estamos tecendo comentários em torno do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta a Montanha. Nós vamos abordar os itens de 6 a 8, a fé, a parábola da figueira seca e a importância da fé. Convido a todos a uma prece inicial para melhor sintonizarmos com os benfeitores espirituais. Mestre Jesus, nós te pedimos o amparo, a inspiração e a assistência espiritual necessária para alimentarmos a nossa consciência em busca do fortalecimento e da iluminação da nossa alma imortal. Com o amparo de Deus, rogamos permissão para iniciarmos os nossos comentários. Graças a Deus. Bem, fé é um combustível importante e que alimenta todos os nossos processos de transformação interior. Não desejamos aqui abordar a fé no seu aspecto material, porque ela é um outro assunto importante, mas que deixaremos para uma outra ocasião. Precisamos concentrar a nossa atenção sobre este combustível que todos nós precisamos e temos disponíveis dentro de nós mesmos. Bem, baseados nas informações trazidas pelos benfeitores espirituais, no século XIX, o coordenador e o codificador dessas informações, Allan Kardec, passa, já desde o século XIX, a nos oferecer a fé com base no raciocínio, essa qualidade tão importante que nos distingue dentro de toda a criação. Antes deste oferecimento, desta possibilidade com base nos ditados mediúnicos dos benfeitores, nós dispunhamos da fé cega. Era dita cega porque baseava a sua ação nos postulados de fé, nos dogmas que eram fechados, não se possibilitando o questionamento desses dogmas. Então, com a presença no século XIX da doutrina dos espíritos, nós passamos a dispor de uma fé alimentada pela nossa consciência. Porque para que nós possamos aceitar e ativar a nossa fé, nós precisamos compreender o porquê ou os porquês. E esta compreensão nós tiramos de informações luminosas que foram trazidas à época e que estão todas elas à nossa disposição nos 5 livros que baseiam a doutrina e todas as obras complementares. Muito bem. Quais são esses argumentos? Por que é que nós precisamos alimentar a nossa fé? Nós já não trazemos esta fé do nosso Criador? Na verdade, nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, com o germen da fé. Este germen deve desenvolver-se com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a busca das informações luminosas. Nós nos baseamos sempre pelo exemplo concedido por Deus do nosso Mestre Jesus. É Ele quem representa para nós o grande modelo. E todas as informações que decorrem da doutrina dos Espíritos são baseadas nesta exemplificação maior de Jesus. Sendo assim, nós recebemos a semente da fé.
mas com ela nós podemos ampliá-la, cultivá-la como uma planta ou mantê-la indefinidamente na forma original, que não nos traz nenhum benefício. Quando nós não alimentamos essa fé, nós somos capazes de nos comprometer profundamente. De que forma? André Luiz, na obra Os Mensageiros, cita uma passagem em que ele está numa colônia liderada por Alfredo, que é companheiro de Ismália, que vive em regiões superiores e o visita regularmente, porque os dois se distanciaram evolutivamente, mas continuam a se encontrar periodicamente por esforço do casal. Nesta localização, André Luiz é convidado a participar de uma prece coletiva para beneficiar centenas de espíritos abrigados ali que estão a dormir. Simples assim. São espíritos imortais como todos nós, mas que cultivaram ao longo da sua vida material, esta vida breve, curta, temporária, que não passa de uma centena de anos, que quando o corpo de carne morresse, não existiria mais nada. E eles tanto acreditaram e investiram nesta afirmativa, nesta fé, que quando o corpo de carne encerrou as suas atividades, eles passaram a dormir. E envoltos em situações complicadas que representavam verdadeiros tormentos, pesadelos, porque esta era a faixa de sintonia em que todos eles se encontravam. Após a prece coletiva, recursos superiores de luz caem sobre todos os presentes. Alguns poucos, por amadurecimento, assimilam aqueles recursos e despertam, mas são poucos. E quando despertam, ficam aturdidos, correm e depois de acalmarem-se, vão ser acolhidos e orientados fraternalmente. Mas isso ilustra apenas o fato de que nós somos capazes de fazer de nós o que acreditarmos. Isto é ter fé, isto é utilizar a nossa fé ou não. Então, se nós que somos espíritas, cristãos, com base no modelo de Jesus, acreditarmos que somos espíritos imortais, temporariamente mergulhados num corpo material, que é a oportunidade dada por Deus da reencarnação, que esta oportunidade representa a chance de refazermos as coisas equivocadas que deixamos mal realizadas nas vidas anteriores e ampliar as boas obras espirituais que nós iniciamos também em outras vidas, mas encarando a reencarnação como uma chance, uma possibilidade de transformação, que estas transformações ocorrem normalmente envolvendo as dificuldades, os percalços, as tribulações, até as tragédias que nos acontecem, que não são obras de Deus, mas que são o fruto da semeadura inconsequente que lançamos tempos atrás, nesta ou noutras vidas. E que se encararmos essas dificuldades e percalços, dores e aflições, que envolvem inclusive a perda do contato físico com seres queridos, mormente aqueles que partem em tenra idade. Se encararmos todas essas dificuldades como oportunidades do Pai de amor e de misericórdia, de nos promover aprendizado espiritual, nós vamos construir as nossas certezas espirituais, portanto, desenvolver os valores da fé para enfrentarmos com relativa serenidade os problemas que nos chegarem.
porque vamos entender que eles são uma estratégia superior de Deus para nos iluminar. Porque é próprio e típico da nossa condição evolutiva vivermos problemas decorrentes dos maus hábitos que adquirimos, para que eles sejam transformados em bons hábitos. Se construirmos a fé desta maneira, com estas informações, baseada nas revelações da doutrina dos Espíritos e no modelo de Jesus, nós passaremos a cumprir o objetivo superior de Deus para a nossa reencarnação, que é a de acerto dos equívocos e promoção do bem possível numa vivência de trabalho e de serviço incansável. Esta fé vigorosa vai nos alimentando e nos dando condições de enfrentar todos esses problemas, claro, com tristeza, porque teremos dias e um período de refazimento, de reorganização diante das tragédias que nos afetam, mas nós não vamos ter a permanência nesta situação, nem acharmos que o Pai nos esqueceu ou nos está castigando por esta ou aquela razão. Isto é conquista da fé raciocinada, na fé que se alimenta de argumentos sólidos trazidos pelos benfeitores espirituais e que nos posicionam na condição de degraus necessários para subir, para aprender, para nos transformar, para nos iluminar. Alguns preferem a expressão salvação. Nós somos dos que preferimos a expressão iluminação. Iluminando-nos, nós vamos transformar a sombra que ainda reside em nós em virtudes morais cristãs. Acreditamos que esse seja uma forma mais agradável de encarar o nosso processo de iluminação. Mas não nos enganemos. Se desejamos subir para pontos mais altos que nos permitam enxergar melhor todo o panorama, nós estaremos fazendo esforço, nós estaremos fazendo trabalho, nós transpiraremos no esforço de elevação. Não se conquista a fé sem trabalho e sem esforço. Muito bem, e para que adquiriríamos todos esses valores da fé? Aqui entra a parábola da figueira seca. Parábola era uma estratégia muito utilizada no Oriente Médio pelos sábios que adotavam uma narrativa e essa narrativa tinha elementos que pudessem exprimir os pontos de vista que os mestres queriam passar para os seus discípulos. Jesus se utilizou muito das parábolas. A parábola dos talentos, em que o mau servo enterra o talento, a parábola dos trabalhadores da última hora, em que os salários são iguais e horas diferentes trabalhadas. Mas isso não quer dizer que essas situações aconteceram. Explico toda essa situação para dizer que a parábola da figueira seca é uma parábola em que o Cristo, voltando de uma cidade em que ele peregrinava com os discípulos, se declara com fome. E vendo uma figueira ao longe, muito cheia de folhas, muito bonita, ele se aproxima mesmo fora da época da produção de frutos, dos figos. Nós sabemos que nenhuma árvore produz incessantemente, ela tem períodos de produção. Mas na parábola ele se aproxima da figueira e diz para os discípulos: não encontro nenhum fruto para me matar a fome. Então que ninguém coma nenhum fruto desta árvore. No dia seguinte, passando pelo mesmo local, Pedro, sempre Pedro, diz: mestre, veja, a figueira que você amaldiçoou está seca. Então ele entra com o resultado da parábola, que é: tudo aquilo que você disser de coração acontecerá.
Mais uma vez, o Mestre nos falava a respeito da nossa condição de todos os seres humanos, de criarmos situações, de movimentarmos energias poderosas. O nosso pensamento, ele toma uma energia que a gente chama de matéria-prima universal, matéria básica, que se encontra em toda a criação de Deus, e tomando pelo pensamento uma parcela dessa matéria básica, nós temos criações temporárias do nosso pensamento. A criação de Deus é definitiva, é perene. Nós somos criaturas de Deus, toda a vida é criação de Deus. Mas as nossas criações são frutos da nossa limitada capacidade que vai aumentando conforme vamos nos iluminando. Assim, se você toma um pensamento e repete esse pensamento muitas vezes, a vida acaba com a morte da matéria. Você vai despertar no plano espiritual dormindo. É uma criação. Se nós nos cercarmos de pensamentos positivos, de atitudes no bem, fraternas, atendendo seja quem for, com o seu possível, você estará estabelecendo conexões com todos os seres que pensam e vibram na mesma condição, atraindo uma atmosfera positiva em torno de você. O mesmo se dá, infelizmente, com aqueles que não acreditamos em nada e que nos vitimamos diante das situações e que entendemos cada problema como um castigo ou um golpe do destino, do azar, ou seja lá do que for. Nós mesmos criamos as condições boas ou más com a polarização dessas energias que estão disponíveis a todos os seres pensantes, encarnados ou desencarnados. Então, o efeito da fé raciocinada é conquistarmos valores positivos. Mas a parábola da figueira seca. O Cristo utilizou a figueira muitas vezes para comparar comunidades e seres. Nesta parábola, ele se refere a nós. Nós não somos seres sazonais, não damos frutos numa época do ano. Ele nos convida a sermos produtores de frutos constantemente, diferente da figueira. Que frutos são esses? Obras, fruto da fé que construímos e acreditamos. Não podemos ser apenas colecionadores de informações preciosas e de conceitos filosóficos que transcendam a realidade material. Nós precisamos, de posse da fé raciocinada, produzir obras que a justifiquem. Uma fé sem obras é uma fé morta. Nós somos convidados a sermos agentes do bem onde quer que estejamos, com os nossos pensamentos vinculados na superioridade da perfeição de Deus, na sua misericórdia, no socorro que Ele estabelece a todos os corações, nas muitas oportunidades que Ele nos dá nos nossos processos de reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e no fortalecimento das relações de afeto e de amor, mesmo nos dois planos da vida. Se construirmos vínculos de fé dessa forma, nossa ação, nossa atitude refletirá a nossa fé. Daremos frutos saborosos que dessedentam e matam a fome dos famintos que cercarem os nossos passos. Hoje vivemos uma época de muitos conflitos. Escolher o caminho a seguir, não alimentar o medo, o ódio, a insegurança e acreditar que sobre todas as confusões do mundo existe a regência de Deus através de muitos representantes do seu amor e que nós nos colocamos a serviço
desta luz dentro das nossas limitadas possibilidades, orando, acreditando, atendendo, socorrendo, seja quem for, sem nenhuma intenção pessoal, apenas de sermos instrumentos da luz. Se agirmos dessa forma, estaremos frutificando onde quer que estejamos, cumprindo o objetivo que Deus estabeleceu para cada espírito criado pelo seu amor. Francisco Cândido Xavier, na sua primeira obra publicada, O Parnaso de Além-Túmulo, psicografa diversos poetas brasileiros e portugueses. Um desses poetas é uma carioca chamada Carmen Sinira, e intitulada esta pérola que trago nessa oportunidade, O Viajor e a Fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Ah, venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Muita paz.